Oi pessoal, eu me chamo Cibele e eu estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou cumprir a promessa de falar um pouco sobre aposentadoria na Itália. Não vai ser um ao vivo porque eu ainda não consegui resolver os problemas técnicos que eu tava tendo, eu tava quase já preparando tudo para fazer uma live ali e tudo, mas de repente a gente teve um problema aqui chamado inundação. A minha casa foi inundada porque o pessoal do apartamento de cima, que foi recentemente comprado, esqueceu alguma coisa aberta e a minha lâmpada da sala de casa parecia um chafariz. Então agora a gente teve que se virar um pouco com os equipamentos eletrônicos que a gente conseguiu salvar dessa inundação e vamos ter que praticamente fazer meio que um refit aqui de algumas coisas em casa. Por sorte, aqui na Itália isso não é responsabilidade do inquilino, até porque não foi um problema que a gente causou. Mas isso aí eu posso contar pra vocês depois com mais detalhes. Vamos falar agora de aposentadoria na Itália. A pergunta é bem interessante por causa do seguinte: no Brasil a gente tem aquelas fórmulas 85-95 entre anos de contribuição e idade da pessoa quando ela vai se aposentar. Eu nunca fui muito fã de direito previdenciário. Tenho uma advogada amiga minha ali em Caxias do Sul que trabalha só com isso e ela é fera nesses cálculos. É tu largar na mão dela um problema, explicar, olha, o cidadão trabalhava em XXX, tipo, dá uma olhadinha aí, ela te apresenta a situação, o que dá pra fazer e consegue desenrolar muito bem. Mas nunca foi muito a minha praia, embora se eu sentar e me dedicar pro negócio, sai uma coisa direitinho, só que eu tomo muito mais tempo do que alguém que faz só isso e é especializado, né? Vamos dizer a verdade. Nada é impossível, só que quando tu não tem prática, tu perde mais tempo do que alguém que sempre faz aquilo. No caso da previdência na Itália, tem alguns pontos interessantes para destacar. Aqui eles têm o que acontece. Tu como empregado tem a tua folha de pagamento, tua busta paga, e ali vai ser descontado o contributo INPS. No Brasil, INSS, antigamente INPS, então, né, o NPS, como dizia meu pai, né, e aqui na Itália ainda se chama INPS, né. Então, na tua busta paga vai sair esse contributo pro INPS. Tu vai ter regras parecidas com as do Brasil, então, falando em modo muito genérico, o trabalhador ele tem que ter 62 ou 65 para mulheres para se aposentar, eu escrevo aqui a idade correta, e 67 para homens para se aposentar, e um tote de anos de contribuição. Então, digamos, aposentadoria por contribuição, 20 anos de contribuição e um mínimo de idade. Dependendo da situação, não tem mínimo de idade. O sistema de aposentadoria italiano mudou, se não me engano, 2013, que era a reforma Fornero, tá? Tem gente que odeia ela, tem gente que acha que ela era muito necessária. No Brasil foi copiado algumas coisas da reforma Fornero italiana, né? Tanto o sistema que se tem no Brasil não é muito diferente a causa disso. E o que acontece? Aqui, recentemente, com o governo aí, Cinque Stelle e Salvini, quando Salvini era ministro do interno, eles passaram a tal da cota 100. O que significava a cota 100 para os italianos? Sabe a fórmula 85-95 do Brasil, em que, por exemplo, o homem tem que ter entre anos de contribuição e idade 95 como pontos? A cota 100 significava para os italianos, significa que ainda tem, né? Entre anos de contribuição e a tua idade, 100. Porque sem isso, na verdade, se aposentaria mais tarde. Claro que se aposentando mais cedo com a cota 100, tu ganha um pouco menos. O que acontece em relação à contribuição de quem é autônomo ou empresário? Aí tu tem outras nuances. No caso do autônomo, algumas consultorias, etc., se paga o INPS em percentual da tua arrecadação. Então, digamos 23%, 27%, a depender do que tu faz e quantitativos. No caso de, sei lá, como eu tava, ano passado tinha uma firma individual, uma dita individuale, um pequeno comércio, e a minha contribuição INPS era 3.800, se não me engano, euros ao ano. Isso dá cerca de 320 euros ao mês, ou seja, mais caro que o meu aluguel de casa.
Então, realmente, para quem é empreendedor, microempreendedor, é uma merda. Porque a proporção é o quê? No Brasil, o pessoal se apavora de mas a gente está envelhecendo a população e daqui a pouco não vai ter mais como sustentar o INSS. Gente, no Brasil, tu precisa de 7 a 10 trabalhadores para pagar um aposentado. Na Itália, a proporção de gente trabalhando para sustentar um aposentado é de 2,5, 3 para 1 aposentado. Tem muito velho aqui. É um desastre previdenciário esse país nesse ponto. Então, assim, para quem está trabalhando, é um desastre. Porque quem está trabalhando agora aqui contribui muito. O sistema é contributivo, que nem no Brasil. Antigamente ele era retributivo. Então, assim, até uma certa altura aqui na Itália, acontecia um fenômeno que eles chamavam de baby pensione. Pensione é aposentadoria, tá? Aí, o que acontece? O que eles queriam dizer com o baby pensione? No sistema velho, retributivo, a proporção do que tu estava pagando não era que nem agora, então tu se gastava menos. Só que tinha uma coisa, por exemplo, tinha umas criaturas que começavam a trabalhar com 15 anos, digamos, sei lá, oficial no comune, no município, concursado, enfim, com estabilidade, trabalhava 15 anos de contribuição, que nem no Brasil tinha o facultativo, o se aposentar por tempo de contribuição, que era 15 anos e um mês, lembra? Então, aqui, 15 anos e um mês, não importava a tua idade, tu se aposentava. Então, tinha figura que começou a trabalhar com 15 anos e com 30 estava aposentada. E tem muito disso por aqui. Até algum tempo atrás, as viúvas recebiam toda a pensão dos ex-maridos. Então, viúva negra era o que dava aqui. O INPS aqui, ele tá bem sobrecarregado por causa dessas tretinhas, porque o italiano adora sair ganhando. Então, é meio complicado o negócio aqui. Só que tem uma coisa que também é um pouco preocupante com relação à pensão, à aposentadoria italiana. Não existe salário mínimo na Itália. Então, de acordo com o X de contribuições que tu tem, distribuído nesse tempo, enfim, atualizado, etc, etc, é feito o cálculo de quanto tu vai ganhar. Só que, como não existe salário mínimo, não existe reajuste. O que significa que o velhinho que se aposentou lá atrás com 500, 600 euros, e quando isso era um salário bacana, hoje ele tá, economizando porque a vida tá ficando apertada, galera. Tipo assim, o salário médio, ou a média do que tu precisa para viver é maior do que isso, né? Claro, se tu tem casa própria e não paga aluguel, 600 pila dá pra tu viver sozinho e ainda, esbanjar, tá bom? Tranquilo, esse parêntese aí, né? Mas, enfim, pensando com relação ao padrão de vida deles, o quanto eles gastam, eles são gastador, né? Tem gente que ganha pouco, ganha bem pouco. E aí tu tem a situação do seguinte, existe meio de tu pagar menos INPS? Olha, se tu é empresário do setor industrial, logo não pequenas empresas artesanais, comércio, agricultor, etc, etc, mas indústria, próprio cara grandão, grande corporação, gostosão, meu amigo, tu não paga INPS. É um jeito de tu não pagar INPS. Só que tu tem categoria de atividade que entra, com o tamanho da tua empresa, e se o INPS achar que não, aquilo não é uma atividade industrial propriamente dita, mas sim artesanal, tu vai ter que pagar. E a proporção é o quê? Quando eu digo, com o meu pequeno comércio eu pagava 320 ao mês, isso é o piso do INPS, o que significa que se eu encassasse, fizesse no mês de trabalho no meu comércio, menos do que isso, zero, por exemplo, tivesse ali com a caixa registradora fechada em zero no mês, igual, esses 320 são o piso para pagar para o INPS, como pequeno empreendedor. O que significa que isso é um problema. Porque assim, 320, qualquer coisinha é o mínimo para o pequeno empreendedor pagar de INPS ao mês, independente de encasso. Agora, quando tu passa um certo tote de arrecadação de bruto no teu trabalho ali como microempreendedor, significa que além desse piso pro INPS, tu vai ter uma porcentagem e não tem teto, tá bom? Então, ser empreendedor na Itália custa caro. Vamos colocar assim com relação a contributo previdenciário.
Com relação a funcionário, também é meio complicado. Se tu é empreendedor e vai ter um funcionário, ele também te custa caro. Salvo alguns parênteses que tu tem algumas argivolações, alguns benefícios fiscais, algumas facilitações, por exemplo, contratar pessoas abaixo dos 30 anos, contratar mulheres, contratar pessoas acima dos 50 anos, então já uma pessoa que tem perspectiva de se aposentar e precisa continuar trabalhando só para fechar o tempo, né? Isso te dá alguns benefícios fiscais como empreendedor aqui na Itália, inclusive com relação ao INPS, né, desse funcionário que tu pode vir a ter. Mas sim, o INPS é muito caro aqui, né? Se aposentar aqui 20 anos de contribuição por mínimo, pensamos em 62, 65 anos de idade, não é muito diferente do Brasil, bem tranquilo, né? Digamos que agora a média para tu se aposentar, se tu tivesse ali uma contribuição dentro desses mínimos aí, seja como empregado, que daí o mínimo é de acordo com o teu salário que tu tá percebendo cada mês, ou como empreendedor que tu tem esse piso, né? Tu vai chegar ali para se aposentar, sei lá, eu Sibeli, tenho 62 anos, vou pedir pra me aposentar, já tenho 20 anos de contribuição, vou fazer esse pedido, a média seria que eu tiraria 1.100 alguma coisa ao mês como pensão, como aposentadoria. Então não é ruim, só que tu nota que o cálculo é feito com a média salarial de agora. Então quem se aposentou lá atrás tá meio que na berlinda, né? Meio aperta o cinto, né? Porque muito vozinho aqui ganha menos, né? Aí tem o ponto seguinte também, existem pensões meio milionárias, porque quando tu nota que não tem teto, significa também que tem gente que se aposenta com uma média muito alta de valores, né? Isso existe os gostosão que tem umas pensão boa e tem grana para gastar. Agora, tem um detalhe interessante que é pros brasileiros que pensam em se aposentar na Itália, e eu vou ter que falar isso em italiano também depois, porque vale para os italianos que querem se aposentar no Brasil também. Existe um acordo internacional, um tratado entre a Itália e o Brasil, que foi dos anos 70 ali, que foi gerado também pelo fato de muito italiano trabalhar no Brasil e aquelas imigrações mais novas, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então os países se coçaram para ter um intercâmbio aí com relação à aposentadoria. Quem contribuiu no Brasil e na Itália pode aproveitar o tempo de contribuição brasileiro para se aposentar na Itália, só que tu também tem que ter trabalhado aqui, tem que trabalhar nos dois países. Ah, eu quero me aposentar na Itália, eu vou pegar esse tempo de contribuição italiano e o tempo de contribuição que eu tive no Brasil, o INPS italiano tem que reconhecer esse tempo de serviço. Não quer dizer que a média das contribuições seja boa, porque no Brasil a moeda é mais desvalorizada, isso pode reduzir tua média de aposentadoria mensal no fim das contas, mas o tempo de serviço conta para tu se aposentar na Itália. E o italiano que vai para o Brasil e trabalhou na Itália, começou a trabalhar no Brasil e decide pedir aposentadoria brasileira, ele conta o tempo de serviço que ele teve na Itália. E a média de contribuições também, que nesse caso para ele é uma vantagem, porque aqui os salários são mais altos, né? Como média. E no caso do INPS brasileiro, eles calculam por um tote de contribuições mais altas a tua média depois para se aposentar. Então, pro italiano que vai pro Brasil não é mau negócio. Pro brasileiro que vem para cá, dependendo do ritmo de vida dele e da média de contribuições dele aqui, com o que ele trabalhou aqui, também não é mau negócio, não. Aproveitar o tempo de contribuição brasileiro para conseguir se aposentar aqui na Itália. E também existe um debate que é uma coisa da ISV, porque é caso a caso, é a situação de ver documentação e de pensar como funciona, né? Se é ou não é possível pedir as duas aposentadorias, a italiana e a brasileira, já que existe esse tratado de reciprocidade, de reconhecimento do tempo de serviço nos dois países. Só que eu vou deixar só a pulga atrás da orelha de vocês, porque eu não tenho certezas de como o governo dos dois países reage com relação a isso. Não conheço ninguém que tenha feito pedido nos dois. Tá? Conheço gente que já fez pedido aqui usando o tempo de serviço brasileiro e tudo ok, funciona redondinho, te reduz um pouco o quanto tu vai ganhar, mas ok, funciona. Tem um problema reconhecer o tempo de serviço brasileiro junto com mais tempo de serviço italiano para pegar a aposentadoria italiana. Isso, ok, funciona. E é mais ou menos isso, eu tô alongando um pouco o vídeo, né, a respeito de aposentadoria na Itália.
Outras dúvidas que eu não esclareci aqui, até porque eu tô dando só uma pincelada de coisas que eu dei uma estudadinha, dei uma olhadinha, e de que eu ouvi, presenciei, enfim, mas não sou especialista e nem dou a última palavra no assunto. Deixei as pulgas atrás da orelha aí de vocês. Se vocês quiserem que eu pesquise especificamente sobre uma certa área de vocês aí, para ter uma ideia de qual é a diferença de se aposentar no Brasil e na Itália, enfim, eu posso dar uma olhada mais específica, aprofundar dentro de, eu era autônomo, eu era da área da saúde, eu era professor, no Brasil tem vontade, aqui não. Posso dar uma olhada. Só me pedir que eu faça vídeos a respeito do assunto. E, obviamente, né, o YouTube não me paga para fazer isso enquanto eu não for uma celebridade. Então não esqueçam de se inscrever, acender aquele raio daquele sininho lá para vocês receberem notificação, me curtir, me achar linda, me mandar beijo, enfim, tá? Talvez um dia eu seja superstar e receba para fazer isso. Enquanto isso, eu compartilho meus conhecimentos com vocês e espero que seja uma coisa bacana, tanto para vocês quanto foi para mim aprender essas coisas e presenciar essas coisas na minha vida, beleza? É isso aí por hoje, tchau!